Bom dia, boa tarde. Espero que se encontrem todos bem. A live de hoje vai ser sobre quem Deus diz que tu és. Hoje não vim para falar de dinheiro, de negócios, de sucesso, mas quero-vos falar sobre a raiz de tudo, que é a nossa identidade. E se vocês repararem, todos nós temos um cartão de cidadão, todos nós temos uma digital, todos nós somos diferentes. Existem cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo e todas são diferentes. Todas têm uma identidade única. E há aqui uma pergunta que mudou completamente a minha forma de viver. E essa pergunta não foi o que é que eu quero alcançar. Foi: quem é que Deus diz que eu sou? Nós passamos grande parte da nossa vida a construir uma identidade baseada naquilo que nós ouvimos, naquilo que os nossos pais disseram, naquilo que os professores disseram, nas marcas que os amigos deixaram em nós, naquilo que os fracassos da vida falaram em nós, naquilo que os sucessos da vida falaram em nós. A sociedade muitas das vezes colocou-nos um rótulo, colocou-nos um peso daquilo que nós valíamos. Muitas das vezes, agora, redes sociais, quando nós olhamos para as redes sociais dos famosos... Bom dia, Isabel. Olá, boa tarde, Isabel. Quando nós olhamos para as redes sociais dos famosos, muitas das vezes pensamos que a nossa vida devia de ser como a vida deles, mas lembrem-se, grande parte das vezes aquilo é aparência. Grande parte das vezes aquilo é parecer, não é ser. E sem nós percebermos, muitas das vezes estamos a viver segundo aquilo que os outros dizem sobre nós. E eu hoje quero deixar-te uma pergunta, que é: qual destas vozes é que criou o universo? Foram os professores? Foram os pais? Foram os amigos? Foram as redes sociais? Foi a sociedade? Qual destas vozes criou os céus e a terra? Qual destas vozes criou a vida? Nenhuma, não é? Então, por que razão é que nós damos mais autoridade às vozes da terra do que à voz do Criador? Há aqui uma verdade que transformou a minha vida, que é: enquanto eu acreditar mais no mundo, naquilo que o mundo diz sobre mim, do que aquilo que Deus diz acerca de mim, eu vou viver sempre abaixo daquilo para que fui criado. Pensa naquele feijão que eu às vezes vos mostro aqui nas lives e que tem a ver com a palestra que eu ministro. Esse feijão, quando é metido na terra, ele nunca tenta ser uma oliveira. Ele, quando é metido na terra, nunca tenta ser um pinheiro. Ele nunca tenta ser uma videira ou outra coisa diferente do feijão que é. Olá, Luana. Portanto, se ele cresce de acordo com a identidade que recebeu quando foi criado, porque é que nós devemos tentar fazer exatamente o contrário? Porque é que, se o feijão, quando é metido na terra, vai dar feijões, porque é que nós, quando Deus diz que nós somos a sua identidade, fomos criados à identidade de Deus e à sua semelhança, somos idênticos a Deus e semelhantes a Deus, queremos ser outra coisa qualquer diferente, porque os nossos pais, os professores, os programadores nos dizem... Travou o quê, Isabel? Vejam lá se... Eu aqui parece-me que está tudo bem.
Porque é que nós havemos de acreditar naquilo que o mundo diz de nós e passamos anos a tentar ser aquilo que Deus nunca nos chamou para ser? Talvez alguém que me está a ouvir hoje já voltou. Ok, obrigado, Isabel. Eu não sei se houve alguma parte se me podes dizer se houve alguma parte que não se tenha ouvido. Bom, eu vou continuar. Porque é que alguém que me esteja a ouvir hoje há de ficar a ouvir frases como: não serves para nada, nunca vais conseguir, és igualzinho ao teu pai, ou igualzinho à tua mãe, és um falhado ou uma falhada, já é tarde demais para ti? Porque é que nós havemos de dar ouvidos a estas palavras que muitas das vezes podem ter marcado uma história, mas não têm autoridade para definir a nossa identidade? Porque quem fabrica um produto, pensem nisto, quem fabrica um produto é que define qual é a finalidade desse produto. E agora a pergunta é: quem é que tu achas que te criou? Quem é que tu achas que te fabricou? Foi a sociedade? Foi o mundo? Ou foi Deus? A Bíblia diz-nos claramente que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Para um momento e pensa. E pensa no peso que estas palavras têm. Nós não fomos criados por acaso. Tu não és um acidente. Tu não és um erro, embora se calhar alguns de nós já ouviram isto na vida. Mas essa voz não pode ter autoridade sobre nós. Bom dia, Cardoso. Essa voz não pode ter autoridade sobre nós. Nós fomos criados com um propósito. Fomos criados para refletir o caráter do Criador. Só que, infelizmente, lá atrás, muito lá atrás, o pecado, no Éden, afastou-nos dessa identidade. Só que há algo que é fantástico, é que aqui é que entra Jesus. E Jesus não veio apenas ensinar, Ele não veio apenas fazer milagres. Ele veio restaurar aquilo que o pecado tinha quebrado. E quando nós o aceitamos pela fé, como nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos recebidos como filhos de Deus. E aí Cristo, Jesus Cristo, torna-se nosso irmão. E a partir desse momento nós somos chamados de co-herdeiros com Cristo. O que é um co-herdeiro? O que é um herdeiro? Um herdeiro é alguém que tem direitos sobre aquilo que o pai tem. Quem é o pai? Quem é o nosso pai? O nosso verdadeiro pai? Aquele que nos fabricou. É Deus, não é? E isto não significa apenas uma promessa para a eternidade. Porque há muitas pessoas que acham que neste mundo tem que ter uma vida desgraçada, porque o que interessa é depois serem salvos e passarem o resto do tempo com Jesus Cristo e Deus. Tudo bem. Mas se Deus criou um mundo cheio de riquezas, ouro, prata, diamantes, tanta coisa boa, foi para quem? Porquê é que Deus criou estas coisas no mundo? Será que foi para os seus herdeiros? Olá, Elsa.
Será que Deus criou todas estas coisas no mundo para os seus herdeiros? Ou será que criou por criar? Será que Deus faz alguma coisa por acaso? Pensa comigo. Se Deus é o Criador dos céus e da terra, se tudo lhe pertence, se todas as riquezas têm origem nele, se toda a sabedoria vem dele, por que é que nós continuamos a viver como órfãos espirituais? Por que é que nós continuamos a pensar como quem não tem um pai? Um pai espiritual. Talvez o grande milagre que se calhar alguns de nós necessitam na nossa vida não seja receber mais dinheiro. Talvez seja mudar a forma como se veem a si próprios. Porque uma pessoa que sabe quem é, identidade, semelhança de Deus, essa pessoa decide de forma diferente, fala de forma diferente, trabalha de forma diferente, ama de uma forma diferente, educa os seus filhos de uma forma diferente, enfrenta os problemas de forma diferente, e a transformação começa sempre na identidade, nunca no comportamento. Ao longo da minha vida eu percebi que sempre que a vida me tenta convencer de que eu não sou capaz, eu preciso de voltar ao ponto de partida. E o ponto de partida não é o meu passado. O ponto de partida é a palavra de Deus. É fazer um reset e voltar à origem e perguntar novamente: quem é que Deus diz que eu sou? Quem é que Ele diz que eu sou? Quando as coisas me começam a correr mal, quando o mundo começa a dizer, o barulho das luzes começa a ser muito grande e nós andamos confusos, temos que parar, fazer reset e começar de novo e dizer: eu sou a imagem e semelhança de Deus, criado para dominar, governar e multiplicar nesta terra. E aqui renasce a verdadeira força novamente. Isso é uma das coisas que eu procuro ensinar através dos códigos do feijão, que é antes de aprenderes a produzir fruto, precisas verdadeiramente de descobrir quem és. Porque as sementes não produzem segundo aquilo que os outros dizem delas. Elas produzem segundo a identidade que receberam do Criador. O feijão não vai produzir milho. O feijão não vai produzir uma oliveira. Não vai produzir um pinheiro. O feijão vai efetivamente produzir segundo a identidade que ele recebeu do Criador. E no dia 11 de julho, às 16 horas, irei ministrar nova palestra sobre os códigos do feijão, da prisão emocional até ao propósito, onde vamos aprofundar estes princípios. Porque eu acredito que muitas pessoas não precisam de começar uma vida nova. Elas precisam de recuperar a identidade sempre que o mundo os baralha, os confunde. Bom dia, Filomena, bom dia, Diego. Sempre que nós estamos confundidos, baralhados, temos que parar, voltar atrás, fazer reset e percebermos quem é que Deus diz que eu sou? Imagem e semelhança. Para fazer o quê? Dominar, governar e multiplicar. Depois de eu fazer o reset e colocar novamente estes drives na minha cabeça, o que é que me interessa? O que é que as pessoas dizem?
Vou voltar a dizer o que disse no início. Quem é que me criou? Quem é que criou os céus e a terra? Foram as vozes do mundo? Foram as vozes do mundo que criaram os céus e a terra? Então porquê é que eu deixo que essas vozes tenham mais autoridade? Porquê é que eu deixo que essas vozes tenham mais autoridade do que aquilo que Deus diz que eu sou? Muitas das vezes o nosso passado tem explicado muitas coisas. Só que o nosso passado não tem que determinar o nosso futuro. A voz que tem a última palavra sobre a nossa vida não é do nosso passado, não é da sociedade, não é dos nossos fracassos, não é dos nossos sucessos. É a voz daquele que nos criou. E quando nós descobrimos quem Deus diz que nós somos, já não precisamos de viver para provar o valor que temos. Bom dia, Ismael, ou boa tarde. E portanto, aconselho-te a entrar aqui na bio, nos códigos. Nós temos aqui um grupo do WhatsApp que são os códigos do Feijão, onde eu partilho estas lives, partilho informações, partilho publicações que acho interessantes e que nos ajudam a crescer, que nos motivam, que nos trazem mais disciplina, mais consistência, que nos permitem caminhar com pessoas que nos incentivam a subir de nível, a sermos melhores a cada dia. E deixem-me só ver se tenho aqui alguma pergunta. Ok? Quem estiver aí desse lado, se quiser perguntar alguma coisa, aproveite, que eu estou praticamente a terminar. E eu ainda ontem estava com os meus mentorados na aula da mentoria Os Códigos do Feijão, e ontem fizemos algo que... Bom dia, Giza. Fizemos algo que foi uma aula extra sobre o acompanhamento das tarefas, o acompanhamento de tudo aquilo que tínhamos feito até aqui. E eu fiz questão de voltar a falar sobre isto que estou aqui a falar hoje. E por isso é que eu decidi que hoje ia falar outra vez o mesmo, porque se calhar já tenho algumas lives sobre isto. Mas isto é fundamental. Se nós não formos capazes de ter presente qual é a nossa identidade... Vamos seguir aqui a Isabel, quem tiver a ouvir, que é para ouvirmos esta grande mulher a transbordar aí diariamente nas suas lives. Isabel, queres entrar? Queres entrar aqui também para nos falar um bocadinho sobre a identidade? Vou-te chamar. Onde é que está isto? Aqui. O que é que vos queria dizer? E então eu estava a falar sobre o acompanhamento e voltei a esta matéria. Ok, não é possível. Tranquilo. E voltei a esta matéria que é fundamental. É importante nós termos presente o que é que Deus diz sobre nós, o que é que nós viemos fazer a este mundo e, bem, afinal, sempre vai entrar. Vamos ver. E nós... Olá, Aline. E nós, se nós tivermos isto bem presente... Olá, Isabel. Boa tarde. Tudo Oi, bem? oi, oi, boa tarde. Isto é mesmo assim, esteja sempre pronta que nunca sabemos quando é que o filho do homem tropa a porta. Ok, Isabel, olha, eu sei que tens estado aí quase desde o início e hoje estava de alguma forma, agora estava na parte final a falar sobre o acompanhamento de ontem, e há uma altura em que eu perguntei às pessoas quem é que eles achavam que eram, e já a mente deles já é outra, e tu viste, já é outra, mas
esta parte que eu estive hoje aqui a fazer a live não estava assim já tão presente. Porque nós começamos a caminhar já com uma série de coisas, não é? Começamos a apanhar coisas novas, as coisas dos Verdade. livros e dos ensinamentos, e, e isto que Falta é a fundamental, fundação. e isto que é fundamental, e é preciso recentrar, não é? Porque isto, se nós estivermos bem presente, e depois queria saber a tua opinião, se nós estivermos bem presente, quem somos, o que é que Deus diz de nós, quando as vozes do mundo começam a fazer muito barulho, gente, para tudo, reset, como nas máquinas, né? Quando os computadores bloqueiam, a gente faz o quê? Tira o fio ou carrega no botão, aquilo para tudo e começa de novo. E ao começar de novo, Tem aqui um vizinho que acertou na hora. ok, estava a pensar se seria aqui do meu lado. E portanto, se nós tivermos isso bem presente, sempre que acharmos que é preciso, vai no reset e recomeça de novo. E o que é que achas disso? Exatamente. Não sei se vou conseguir falar agora, mas pronto. Enfim, Feito, Isabel, feito é sempre melhor do que perfeito. sem dúvida alguma. Então é Portanto, assim, se efetivamente nós não definirmos a identidade e não tivermos essa fundamentação na nossa vida, aquilo que nós vamos aprendendo, vamos evoluindo, vamos prosperando, é ótimo, é maravilhoso, mas basta vir uma tempestade, uma rajada de vento, cabala-nos. E nós muitas vezes já nos perdemos, já nos amarramos às vezes até a vícios, a coisas que não eram necessários se nós efetivamente tivéssemos a identidade definida. E essa identidade definida tem que vir da origem, da fonte, dos alicerces, daquele que nos chamou, que nos enviou e que nos conhecia ainda no ventre da nossa mãe. Então, quando nós efetivamente sabemos quem somos, mas além disso nós sabemos de onde viemos, não há nada que nos abale, porque quando nós sabemos de quem somos filhos, quem nos trouxe aqui, qual foi o propósito para o qual nós fomos enviados, pode vir o barulho que vier, pode vir o rótulo que vier, pode vir o medo, pode vir a vergonha, pode vir, enfim, muitas coisas que nós vamos estar firmados naquele que nos sustenta todos os dias e que nos dá sopro de vida um dia atrás do outro. Então é muito, muito, muito importante esta tua live, Laurentino. E às vezes nós achamos que já estamos a ser repetitivos, que as pessoas já estão cansadas de nos ouvir a falar nisso. E ontem, de facto, tivemos a prova de que é importantíssimo nós puxarmos atrás e percebermos se realmente as pessoas perceberam onde é que nós queríamos chegar. Porque não é só criar uma mentoria, ter mentorados. O acompanhamento que fazemos com eles faz toda a diferença para que realmente eles tenham transformação. Porque às vezes os resultados vão vindo a aparecer, mas imagina, fazem a primeira live e aparece uma pessoa a criticá-los. Eles, se não tiverem essa identidade definida, é o princípio para nunca mais abrir uma câmara, para nunca mais se colocarem ao serviço de espalhar a sua palavra e levarem a sua mensagem a um próximo nível. Então, parabéns, Laurentino. Ontem realmente acredito que saíste de coração cheio da tua mentoria, porque várias foram as partilhas de evolução, de crescimento, mas ainda bem que conseguiste ter esse discernimento para conseguires perceber que existia ainda mais a ser feito, que era preciso parar, olhar, respirar, analisar e indagar novamente para que eles percebam, os mentorados percebam que ainda existem camadas que precisam de ser levantadas para assim poderem conseguir fluir e seguir para o próximo nível. Porque senão, como eu dizia, basta uma tempestade, a pessoa cai e depois, não, aquilo não é para mim, foi só uma experiência e eu não quero voltar lá. Então, parabéns, estás é impecável verdade, mesmo. Isabel. É verdade. E isso é fundamental. Porque reparem, isto às vezes é tão simples, tão simples, tão simples. Quando nós olhamos para a natureza, que é Salomão diz-nos muitas vezes isto, os ensinamentos, grande parte daquilo que eu falo nos códigos do feijão, são coisas da natureza. Só que nós, seres humanos, temos tendência para complicar. Pensem no feijão. Quando ele é metido na terra, alguma vez o feijão quis ser um milho.
Verdade. Alguma vez um feijão quis ser uma oliveira, um pinheiro ou outra coisa qualquer? Porquê é que ele não quis ser isso? Porque dentro dele, Deus pôs lá a identidade de um feijão. Ele é um feijão. Nós somos filhos de Deus. Somos criados, e lembrem-se, e vejam aqui outra coisa que é fundamental. Em Gênesis diz lá o seguinte: Deus criou o homem à nossa imagem. Não é à sua imagem, é à nossa. Nossa são quantos? Pelo menos. Olhem. Pelo menos são dois. Pelo menos são dois. Se vocês continuarem a ler Provérbios, percebem, em determinada altura, que existia Deus e aquilo que lá é chamado de sabedoria. E a sabedoria, que já existia antes de tudo, mais Deus, foi o arquiteto de todo o universo. E quem é essa sabedoria? É Jesus Cristo. É o caminho, a verdade e a vida. Foi aquele que o próprio Deus entregou mais tarde para nos permitir sermos salvos de um pecado que cometemos. Tomem lá isto tudo, tomem lá as árvores, os animais, tomem tudo, não precisam de trabalhar, têm aqui tudo.